Bom, boa noite para vocês. Vamos começar a primeira aula do tórax agora do ano por conta da epidemia. E vou falar para vocês da semiologia da radiografia de tórax. Então, quando vocês olham a radiografia de tórax, ela é uma imagem bidimensional de uma estrutura tridimensional que é a caixa torácica. Inclui partes moles, osso, o parênquima pulmonar, os vasos, coração, e as estruturas se sobrepõem. Então é importante vocês terem uma propedêutica adequada para não perderem nenhuma lesão. Como eu vou mostrar a seguir na aula, como é fácil perder lesão na radiografia. Então, vocês podem fazer, tem várias maneiras de olhar a radiografia, pode ser de fora para dentro, de dentro para fora, mas existe geralmente um laudário que vocês têm de partes moles, arcabouço ósseo, parênquima pulmonar, hilos e vascularização pulmonar, coração, cúpulas e seios cossofrênicos, aorta, e se vocês seguirem essa linha propedêutica, vocês não vão perder nada. Então, a rotina de avaliação, vocês têm que ver sempre partes moles, arcabouço, ósseo, parênquima pulmonar, as cúpulas diafragmáticas, os seios cossofrênicos, os hilos, o mediastino, o coração e a aorta. Às vezes, o achado das estruturas ósseas é muito claro. Vocês olham essa radiografia de tórax, é nítido que vocês têm várias fraturas costais à esquerda. Mas nessa radiografia seguinte, que tem um paciente com dor torácica esquerda, alguém de vocês consegue ver na radiografia algum achado? Causa da dor do paciente? Então, o achado está aqui, ó. Do lado esquerdo tem uma fratura costal. Então, é mais sutil. Então, você precisa ter uma sistemática de avaliar costela por costela para não perder a lesão, que é a causa do quadro clínico do paciente. Não só por dor torácica, às vezes tem um achado importante na radiografia, que tem uma opacidade, uma massa, junto do mediastino, aqui no ápice esquerdo, e você tem vários diferenciais, desde um tumor mediastinal, um tumor de pulmão, e às vezes um aneurisma, está um pouco alto, mas se você olhar para o osso, ele vai te dar a chave do diagnóstico. Vocês olham para esse espaço intercostal entre as duas costelas, ele está diminuído, aqui ele está largado, e vocês perderam a borda posterior dessa costela aqui. Tem erosão costal, vocês vêem um aumento maior, erosão costal aqui, outra erosão costal, essa é uma lesão que está destruindo o osso. Se ela está destruindo o osso, geralmente é uma neoplasia pulmonar, uma lesão agressiva. Aqui a ressonância mostrando a massa infiltrando, inclusive, a coluna vertebral, era uma neoplasia de pulmão. Aqui, por exemplo, vocês têm um coração aumentado e vocês têm um achado importante nos vários diferenciais. Vocês não olham o arco aórtico, a imagem do arco aórtico não está nítida, e se vocês olharem para as costelas, vocês veem erosões nas bordas inferiores das costelas, de várias costelas, dos dois lados. Isso é clássico da coartação de aorta. Vocês têm a coartação de aorta, tem o aumento das artérias intercostais, a circulação para o abdômen inferior, e vai causar essa erosão na borda inferior das costelas. Então, esse paciente tem uma CIA, uma coartação de aorta, e o osso te dá a chave da coartação de aorta. Muito bem. Parênquima pulmonar. Um dos primeiros sinais descritos na literatura, em 1950, foi o sinal da silhueta. Foi descrito por Benjamin Felson, que é considerado um dos pais da radiologia torácica. O que é o sinal da silhueta? Quando vocês têm... O pulmão, normalmente, ele tem a densidade de ar, então ele é preto. Quando tem qualquer processo preenchendo os alvéolos, seja pneumonia, edema, ou até uma massa, ou hemorragia, ele vai ficar com uma densidade semelhante ao músculo.
E se ele estiver em contato com aquela estrutura, ele vai apagar o contorno dela. Agora, se por outro lado ele não estiver em contato, mas somente se projetar sobre aquela estrutura, você vai conseguir ver o contorno daquela estrutura. Então, isso é chamado de sinal da silhueta. Então, aqui vocês têm na base direita uma consolidação, e a gente vê que essa consolidação, ela tanto o diafragma está preservado, quanto a borda cardíaca direita está preservada. Então, uma consolidação basal, ela pode estar ou no lobo médio ou no lobo inferior. Como a gente vê o contorno cardíaco direito, o átrio direito preservado, essa consolidação não está em contato com o átrio. Ela não só pode, o coração ali é anterior, ela só pode ser posterior. Logo, isso aqui é uma pneumonia de lobo inferior direito. É o sinal da silhueta. Já essa é uma outra pneumonia, à esquerda, e vocês veem que o coração, a borda cardíaca está obliterada. Então, essa consolidação é anterior, vocês veem no perfil, a consolidação anterior é uma pneumonia de língula, e também tem a pneumonia de lobo inferior esquerdo. Se vocês olharem a coluna, ela tem que ficar mais preta no perfil, conforme a gente vai descendo, e aqui tem uma área mais branca, então tem a pneumonia tanto de lobo inferior esquerdo, quanto de língula. Outro sinal na radiografia torácica foi descrito em 1925, bem antigo, quase 100 anos, o S reverso de Golden. Então, o Golden, ele reparou que as atelectasias do lobo superior direito, às vezes elas vêm com uma imagem triangular, mas aquelas que vêm e que têm um abaulamento da porção mais inferior junto ao hilo, com frequência estavam associadas a neoplasias centrais pulmonares. Então, essa é uma atelectasia aqui comum, tradicional, simples, do lobo superior direito, e aqui é a atelectasia com esse abaulamento inferior aqui junto do hilo, que é o chamado S reverso de Golden. Aqui a radiografia, e aqui a neoplasia central com adenopatia mediastinal. Pico justafrênico. Ele foi descrito primeira vez por Catan em 1980. Você tem só o pensamento pleurodiafragmático, que é a fissura acessória do lobo inferior. Ela vai ficar verticalizada quando você tiver uma atelectasia, uma perda volumétrica dos lobos superiores, ou tiver uma ressecção cirúrgica do lobo superior. Tá? Então, toda vez que vocês virem um pico justafrênico, vão procurar se tem atelectasia do lobo superior. Aqui você tem um scout de uma tomografia, vocês veem a cúpula diafragmática direita e esse pico justafrênico. Vocês vão olhar o lobo superior, tem uma atelectasia do lobo superior direito, o pico justafrênico, e aqui uma vértebra densa, que é uma vértebra em marfim. Na tomografia, vocês viram a atelectasia do lobo superior, a causa da atelectasia era uma lesão endobrônquica, tá? Que era um leiomiossarcoma de baixo grau, e já tinha uma metástase óssea, dando essa vértebra em marfim. Outro sinal importante que a gente vê na radiografia torácica é o Luftsickel. Foi descrito na Alemanha em 1942. Na atelectasia do lobo superior esquerdo, por muitas vezes o lobo inferior ele se interpõe entre o lobo superior atelectasiado e o mediastino, dando essa imagem em foice, né? Luftsickel, o cickel é o ar, é uma foice de ar. Então, essa é a imagem da atelectasia do lobo superior. Aqui uma neoplasia e a massa aqui de linfonodomegalia para a traqueal direita, aqui que vocês veem na tomografia. Muito bom, paciente 71 anos, check-up. Vocês olham aqui e vocês têm uma imagem retrocardíaca triangular. Essa imagem triangular retrocardíaca é clássica. Isso é uma atelectasia de lobo inferior. É importante fazer esse diagnóstico. Mesmo o paciente, 2 dias depois, agora vocês têm um hemitórax opaco, velado, e o mediastino está todo puxado para o mesmo lado. Então, quando você tem um hemitórax velado com um desvio ipsilateral do mediastino, isso é clássico de uma atelectasia. Quando empurra para o outro lado, é clássico do derrame pleural. Então, esse paciente tinha uma lesão central que agora obstruiu o brônquio principal esquerdo, e agora deu um velamento de todo o hemitórax. Aqui na tomografia, a massa central aqui com obstrução, tanto do lobo inferior
uma parte do lobo superior, e o que vocês veem pelo contraste aqui é o pulmão. O que contrastou é o pulmão atelectasiado, e o que está preto aqui é tumor. E aqui a lesão obstrutiva no brônquio principal. É sempre importante comparar com exames anteriores ou acompanhamento. Então, às vezes tem lesões duvidosas. Se está na dúvida se é realmente um nódulo real ou não, olha para o anterior. Consolidações. Então, a telectasia, ela aparece rápido, some rápido. A pneumonia, geralmente, ela vai se instalar um pouco mais lentamente. Edema versus SARA, todas as evoluções radiográficas ajudam você. E nódulos, às vezes a característica do nódulo é importante. Um nódulo que está estável numa radiografia por mais de 2 anos é um nódulo benigno. Então, esse é um critério de benignidade de um nódulo. Então, aqui temos uma radiografia de rotina e aqui a radiografia do ano anterior. Nesse intervalo, nessa radiografia aqui à esquerda de vocês, surgiu um tumor de 2 centímetros. Onde está o tumor? Se alguém quiser se manifestar no bate-papo ou no... pode pôr aqui. Bom, dei a chance para vocês, o tumor está aqui, sobreposto à segunda costela direita. Olhe no ano anterior que não tinha nada, e aqui a lesão. Tá? Se você tem a radiografia do ano anterior, facilita para você comparar e ver o surgimento da lesão. Como eu falei para vocês, a sobreposição junto do osso atrapalha muito a visibilização das lesões. Pra vocês terem uma noção do tamanho do tumor, essa aqui é uma subtração digital, e olha o tamanho da lesão. Mais de 2 centímetros aqui, no ápice direito. Paciente 60 anos, check-up. Também tem um tumor aqui, mais sutil. Eu vou dar uma chance para vocês verem. E a lesão está aqui. Esse nódulozinho, nódulo bem sutil. Olha agora o nódulo, o mesmo nódulo na tomografia, o nódulo semissólido, isso era um adenocarcinoma de pulmão. E olhem como é sutil na radiografia. Então é muito importante estar atento. Não adianta só procurar lesões grandes. Às vezes a lesão é sutil, em torno de 1 centímetro, e é uma lesão, aqui no caso, um tumor de pulmão, um adenocarcinoma. Então é muito importante a atenção, fazer a propedêutica adequada. Esse aqui é um paciente. Essa radiografia aqui, frente e o perfil, mostrava uma lesão aqui. Campo médio de hemitórax esquerdo, aqui a lesão no perfil. 6 anos depois, o paciente recusou fazer cirurgia, fez uma nova radiografia 6 anos depois. A lesão estava aqui, agora a lesão está aqui, um pouco mais inferior. Diante desse achado, só mostrando para vocês. Lesão, 6 anos depois da mudança, qual que é o seu diagnóstico? Alternativa A, tuberculose. Alternativa B, síndrome de Laffer. Alternativa C, pneumonia organização. Alternativa D, tumor fibroso. Ou isso aqui é um tumor que fica se mexendo, é um tumor fantasma. Então, fazer uma enquete com vocês que estão assistindo aí a aula. Podem se manifestar. Votar. Ah, poucos se manifestando, 4 votos só. Muito bom. Agora vamos ações. Vamos lá. Só 4 pessoas se manifestaram e a maioria acertou. É um tumor fibroso da pleura. Então, uma lesão que se mexe no tórax é uma lesão pedicular pleural. Então, é um tumor pediculado
da pleura e que às vezes ele se mexe tanto na radiografia ortostática ou decúbito, ou às vezes quanto na evolução. Muito bom. Paciente com história de troca valvar e dispneia, com essa imagem na radiografia. Estão vendo aqui? Coração, a válvula, troca valvar. Diante da radiografia, acima, qual que é a hipótese e qual a conduta? Tá bom? Vou mostrar de novo a radiografia para vocês. Coração, a imagem aqui. Alternativas. A. Pseudotumor. A conduta é tratar ICC e segmento radiográfico. B. Se é um tumor de pulmão, e fazer uma conduta é fazer uma tomo para melhor avaliação. Alternativa C. Metástase pleural. Conduta uma tomo. Alternativa D. Tumor fibroso benigno da pleura. Conduta tomografia. E também é o tumor fibroso benigno da pleura, mas realização de radiografia em decúbito para ver se a lesão se altera de localização. Deixar para vocês votarem. Vamos lá, tempo passando. Muito bem. A enquete, a maioria acertou. Isso é um pseudotumor. Então, as dicas. Isso é líquido na fissura. Pseudotumor é líquido na fissura. O coração está grande, cerco ostofrênico está velado. Tá? E vocês veem a imagem aqui na pequena fissura, esse abalamento bem na topografia da pequena fissura, tem outro abalamento na fissura maior. Então, esse líquido na fissura é um pseudotumor. É comum, pelo menos a cada 2 anos, a gente ter no departamento uma tomografia à toa por conta disso. Tá? É importante vocês fazerem o diagnóstico. Às vezes ele pode ser capcioso, olha esse exemplo aqui. Também mais bem delimitado, sem velamento do cerco ostofrênico e também um pseudotumor na fissura, tá? Líquido na fissura. Muito bom. Os hilos e a vascularização pulmonar. Os hilos são compostos principalmente pelas artérias pulmonares. O hilo esquerdo ele é um pouco mais alto que o direito. Aqui vocês veem o hilo esquerdo e aqui o hilo direito. Porque a artéria pulmonar esquerda cavalga o brônquio principal esquerdo. Tá? E a artéria pulmonar direita ela passa por baixo do brônquio. Então, essa é a imagem dos hilos. Várias lesões podem causar alteração dos hilos. E a vascularização também. Então, a vascularização normalmente ela é maior nas bases. Vocês veem, o calibre dos vasos tem que ser maior nas bases do que nos campos superiores, no paciente em ortostática, por conta do efeito da gravidade. No paciente que, por acaso, tem um problema cardíaco, está com aumento da pressão venosa capilar pulmonar, vai ter um fenômeno de redistribuição da circulação pulmonar. Então, vai ter mais fluxo para os campos superiores. Então, você começa a ver vasos tão calibrosos ou eventualmente mais calibrosos nos lobos superiores do que nos lobos inferiores. Isso é sinal de hipertensão venosa capilar pulmonar, sinal de congestão pulmonar. Tá? Aqui outro paciente, que vocês têm os hilos bem proeminentes. Vocês olham no perfil aqui, a pulmonar esquerda, grandona, a pulmonar direita, grandona, e vocês veem o coração encostando no ventrículo, quase metade da distância entre o diafragma e aonde a traqueia entra no hemitórax. Tá? Ele pode ser no máximo até 1/3, mais ou menos até aqui. Aqui ele está mais alto, isso é sinal de aumento de ventrículo direito. Então vocês têm o aumento das pulmonares, só tem 2 bolas que correspondem mesmo à pulmonar esquerda e à direita, isso é uma hipertensão pulmonar clássica. Outro paciente que tem um aumento hilar bilateral, só que agora vocês vão olhar no perfil,
tem uma bola aqui, tem outra bola aqui, tem mais bolas aqui, tem várias bolas, outras bolas aqui, várias bolas. Então, isso aqui é um aumento hilar bilateral, só que secundário à linfonodomegalia. Esse paciente tinha sarcoidose. E aqui vocês têm um aumento do ilho esquerdo com uma imagem mal definida, nodular, e que correspondia a um tumor. Então, o aumento hilar também pode ser, principalmente quando assimétrico, devido a tumor. Às vezes ele é bem nítido, como nesse caso, mas às vezes ele é sutil. Vocês olham esse paciente de 49 anos com check-up e tem um tumor aqui. O tumor é bem sutil e está na região hilar. Na região hilar direita. Olhem para o olho esquerdo, olhem para o olho direito, olha a porção mais inferior. Tem um pouco de densificação mal definida. Está vendo aqui, olha, essa densificação bem na região inferior do olho direito. Sutil. Vocês vão ver a tomografia, aqui a massa, um adenocarcinoma. Então, na verdade, ele se projeta sobre o hilo, tá? Esse é o problema da radiografia. Então, vocês têm que ter um alto grau de suspeição quando vocês olham uma radiografia. Qualquer dúvida, vocês têm que pedir um exame complementar, que geralmente é a tomografia computadorizada. O mediastino. O mediastino tem vários compartimentos, tem linhas, e é importante conhecê-las. Algumas lesões mediastinais são muito básicas e comuns e são fáceis de diagnóstico. Por exemplo, esse paciente tem uma opacidade retrocardíaca, aqui com contornos convexos, bem na transição esôfago-gástrica, que é o clássico de uma hérnia gástrica hiatal. Não tem nenhuma dificuldade para ver essa hérnia de hiato aqui no perfil posterior e aqui a hérnia. Esse outro paciente tem um alargamento mediastinal superior, que vem desde a região cervical, desloca contralateralmente a traqueia. Vocês veem no perfil uma massa mediastinal anterior. Isso é clássico de um bócio mergulhante. O diagnóstico é fácil. Agora, às vezes a lesão é mais sutil, e vocês precisam conhecer a anatomia mediastinal para não deixar escapar. Então, é importante saber as linhas e as interfaces anatômicas. Qual que é a diferença de linha e de interface? Uma linha é um traço. Você vê aqui um traço, aqui é de junção pleural, isso é uma linha de junção pleural posterior. Quando é interface, vocês têm aqui a interface da aorta pulmonar. Essa interface aqui tem uma densidade para um lado e um preto para o outro lado. Então aqui está branco, ali está preto, isso é uma interface. As linhas são traços. Então vocês têm as linhas de junção pleural anterior e posterior. Tá? A posterior é mais comumente vista, a anterior às vezes é difícil de ver. Vertebrais juntos da coluna, aqui de um lado e do outro. Você tem a linha do recesso asloesofagiano, que é essa linha vertical aqui, passa aqui atrás da coluna. Tem a linha paratraqueal direita, que é aqui a borda direita da traqueia. Você pode ter a linha paratraqueal esquerda, em alguns casos, visíveis. A interface aortopulmonar aqui. E a janela aortopulmonar que se projeta aqui também atrás da interface aortopulmonar. Muito bom. Alguns exemplos para vocês. Então, as linhas paravertebrais. Aqui vocês têm um alargamento das regiões paravertebrais com densidades adjacentes aqui. Várias densidades nas regiões paravertebrais. Isso é um paciente com talassemia que tinha hematopoese extramedular. Essas massas são massas de hematopoese extramedular, que eram bem facilmente vistas na radiografia. Agora, por exemplo, esse paciente jovem, ele tem um tumor mediastinal. Eu queria deixar para vocês tentarem diagnosticar esse tumor. Tem um sinal na radiografia. Aqui, ó. Bem aqui na região paravertebral esquerda. Se você que o paciente é jovem, a coluna é bonitinha, não tem nenhum osteófito, esse abaulamento aqui é uma alteração. Mas é difícil de ver. Se você não procurar muito bem, escapa. E olha aqui, ó, isso é um ganglioneuroma. É um tumor de linhagem nervosa e isso é um sinal na radiografia. Então é importante procurar. Olha esse outro paciente, assintomático masculino. Também com outro tumor de linhagem nervosa.
Vocês olham na região paravertebral esquerda, aqui um pouquinho mais alto, olha, tá ali, na cara de vocês. Tem que procurar ativamente a lesão. E aqui está a lesão. Sólida, junto da aorta e aqui no perfil. Outro paciente com talassemia. E aqui vocês olham aqui, ó. De novo, na região paravertebral está a dica. No perfil é difícil de ver. E aqui a lesão, hematopoiese extramedular. Muito bem. Paciente com disfagia 3 semanas, 44 anos. Onde está a alteração? Então, as regiões paravertebrais estão normais, só se vocês pegarem o recesso vasoesofagiano, vocês veem aqui, olha, tem um abolamento bem aqui. Estão vendo aqui? Esse abolamento ele tem que ser retinho. Esse abolamento é clássico ou de lesão de esôfago ou de linfonodomegalia subcarinal ou um cisto broncogênico subcarinal. Aqui no caso era uma lesão de esôfago, era um leiomioma esofágico. Esse é o recesso como deveria ser, está vendo a linha vertical? E aqui um outro exemplo de um paciente com 34 anos com esse abolamento na região do recesso. E na tomografia era uma linfonodomegalia por doença de Castleman. Vocês veem aqui o recesso abolado e o abolamento da região paratraqueal direita. 55 anos masculino, de novo outro abolamento na região do recesso. Esse é um paciente com varizes de esôfago, tinha hepatopatia, e tudo isso eram varizes de esôfago. Então, esôfago, linfonodomegalias, podem dar esse abolamento do recesso esofagino. Aqui um outro paciente, o recesso não está tão nítido na radiografia, mas tem um abolamento da região paratraqueal direita. Nesse paciente, era por um cisto broncogênico. Então, a linha paratraqueal direita é vista em quase todas as radiografias e pode medir até 4 milímetros. A esquerda é vista somente em 20 a 30% das radiografias, porque o contato com o pulmão é obscurecido pela artéria carótida comum ou pela subclave esquerda, tá? Então, sempre tem que procurar essas linhas. Aqui nesse paciente, por exemplo, tem uma densidade aqui a mais na região paratraqueal direita e também do lado esquerdo tem densidades aqui. E as densidades, esse paciente tinha linfoma com linfonodomegalia paratraqueal bilateral. Muito bom, paciente de 63 anos. Tem uma opacidade aqui na região paratraqueal direita, mas inclusive junto da traqueia, na projeção, e quando vocês vão olhar no perfil, a densidade está mais posterior, e essa densidade ela vem de cima até embaixo. Vocês viram uma densidade muito comprida, uma alteração muito comprida, lembrar de alteração mediastinal. Então, uma densidade mediastinal comprida, extensa, posterior à traqueia, será um megaesôfago. Todo esôfago distendido com conteúdo alimentar. Às vezes aparece assim, às vezes aparece, esse aqui é um scout da Tomo, parece que tem uma massa no lobo superior, com um S invertido de Golden, vocês olham aqui nesse scout, umas atelectasias na base, mas quando vocês vão ver a radiografia dele de uma semana antes, olha só, essa massa tem como se fosse miolo de pão. Esse miolo de pão é bem clássico de resto alimentar. Tá? Essa massa grande, era tudo mediastinal. Olhe no perfil, a traqueia deslocada anteriormente, afilada aqui, e aqui essa massa mediastinal posterior com como se fosse um miolo de pão, que se tudo o resto alimentar. Isso é um grande megaesôfago. E aqui vocês têm um megaesôfago, olha, está em cima, tudo isso aqui é o esôfago do paciente. Tá? Muito bom. Outra alteração mediastinal. Paciente de 40 e poucos anos com um tumor de 3 centímetros, visível na radiografia.
Onde está o tumor? Dando uma chance para vocês verem que é bem difícil. Então, vocês têm que olhar. Eu vou dar um. Ah, já tem aqui o slide. Aqui tem o arco aórtico, tem uma densidade junto do arco aórtico, bem na interface aortopulmonar. Tá? Aqui tem esse abolamento não era para ter, era só para ser retinho. E aqui no perfil mais anterior ao arco aórtico tem esse abolamento. Isso é a localização bem do timo, e esse é o timoma. Vocês veem o tamanho do tumor, e aqui vocês veem o abolamento. Essa linha, a interface, ela tem que ser assim, reta. Tá? Esse é um artigo bem bacana que eu recomendo para vocês verem, das linhas radiográficas, tá? Do GIPS, no Radiographics 2007, vale bem a pena vocês verem linhas das interfaces do mediastino. Aqui um outro paciente com o abalamento da região da janela aortopulmonar, tá? E isso aqui era um aneurisma de aorta. Então, a projeta bem na interface, e aqui vocês veem o abalamento e aqui o aneurisma da aorta, tá? Então, é importante, às vezes a mediastinal anterior dela vem aqui na interface, às vezes ela está junto da região perilar, aqui, dos aneurismas, lesões vasculares. Sinal do diafragma contínuo. Isso é um sinal visto no caso de pneumomediastino, no qual o ar vai se acumular entre o coração e o diafragma, resultando na visibilização completa do diafragma na radiografia, tá? Eventualmente você vai ver esse mesmo sinal na presença de pneumopericárdio. Então ele não é específico. Como é que é o sinal? Vocês veem aqui o diafragma todo desenhado, de um lado até o outro. Geralmente essa parte inferior você não vê por conta do contato do coração com o diafragma. Como vocês têm o pneumomediastino, aqui separa o coração do diafragma e vocês conseguem ver o contorno do diafragma, tá? Mais fácil que ver o sinal do diafragma contínuo, mais comum que vocês verem no pneumomediastino é olhar a face cervical. O pneumomediastino se comunica com a face cervical e vai dar enfisema subcutâneo na face cervical, como vocês veem aqui na reconstrução e aqui na radiografia. Paciente jovem com dor torácica súbita aguda. Do lado direito. Esse paciente veio no Hospital São Paulo há muitos anos, cerca de uns 15 anos atrás. Ele estava sentado na tomografia e com dor torácica aguda, me mostraram essa radiografia, eu olhei o sinal, eu vi uma sutil linha aqui que eu não tinha certeza, que está aqui, ó, bem sutil, dava dúvida. O que você pode fazer para ajudar? Uma radiografia expirada, pedir para fazer repetir a expiração, a radiografia, olha como fica nítida a linha. Então, na dúvida, se vocês estão num lugar que não tem tomografia e vocês estão na dúvida se tem um pneumotórax, só pede para fazer a radiografia em expiração. E aqui está bem nítida a linha do pneumotórax. Às vezes o pneumotórax pode ser sutil. Então, pacientes quando estão em posição ortostática, você consegue ver bem a linha, mas quando eles estão internados numa UTI, acabaram de passar um catéter venoso central aqui à direita, vocês veem um paciente com tubo, é importante perceber esses pneumotórax. E aqui o sinal, você vê a radiografia na UTI, ela é bem escura, muito queimada, é difícil ver linhas, trama vascular. Mas tem um sinal muito clássico que dá para te indicar que tem pneumotórax, que é o sinal do sulco profundo. Vocês veem aqui o sulco, o cerco esofrênico esquerdo, geralmente ele é raso nesses pacientes, que eles estão deitados, não conseguem inspirar direito. Vocês veem que a direita é tão profundo que foi cortado. Então, essa é uma indicação que tem pneumotórax. Ele vai acumular no cerco esofrênico lateral aqui, porque é a região mais anterior do tórax. Tá? Esse é um sinal antigo de 1980 e que sempre tem que procurar nas radiografias com pacientes em posição supina. Importante fazer esse diagnóstico, porque se demorar a fazer diagnóstico com paciente com tubo, pressão positiva, vocês vão fazer esse diagnóstico.
Pneumotórax hipertensivo com atelectasia do pulmão direito, essa é uma emergência, tem que ser drenado rapidamente, risco de vida. Então é importante se diagnosticarem antes, quando tem o sinal do sulco profundo, antes de ter sinais de pneumotórax hipertensivo. Esse é outro paciente com dor torácica direita. E vocês veem aqui sinais do pneumotórax com uma atelectasia de grande parte do pulmão, por isso a dispneia do paciente. O paciente foi drenado, tá? Melhorou do pneumotórax, vocês estão vendo aqui o dreno, e ele evoluiu com um discreto desconforto respiratório 12 horas após a drenagem, e o pulmão agora está com essas densidades. Eu vou mostrar para vocês como era. Olha aqui o pulmão atelectasiado, aqui à direita, expandiu parcialmente, e agora está com essas opacidades no pulmão. Então, vocês acham que a principal hipótese dessas opacidades é pneumonia, edema, atelectasia, hemorragia pulmonar ou uma neoplasia que estava escondida? Bom, tem mais gente se manifestando dessa vez agora, o pessoal está perdendo a vergonha, muito bom. Muito bem. Vamos lá, para o resultado da enquete, a grande maioria acertou. Isso aqui é um edema, isso é chamado edema de reexpansão. Então, vocês já guardaram bem. Quando o pulmão fica atelectasiado, seja por um pneumotórax ou por um derrame extenso pleural, na hora que ele é expandido após a drenagem, uma parte desses pacientes vão ter um edema de reexpansão. Tá? Ele pode durar até alguns dias, e é um achado normal, não pode confundir isso com pneumonia, porque senão você vai dar antibiótico à toa nesses pacientes. Então, aqui, o edema de reexpansão, ele geralmente é decorrente de atelectasia prolongada acima de 2 dias, ou por pneumotórax ou por derrame. Acredita-se que ele ocorre por uma alteração de permeabilidade dos vasos, ele ocorre até 24 horas da reexpansão, e ele pode persistir, olhem só, por até uma semana. Derrame pleural, geralmente vocês veem a obliteração do cerco ossofrênico, isso é o clássico, né? O sinal do menisco. Tá? Aqui vocês veem o derrame pleural. Muito bom. Outro paciente, 81 anos, check-up, um tumor de 4 centímetros. Vocês conseguem enxergar o tumor? 4 centímetros. Muito bem. Alguém quer dar um palpite no bate-papo público aqui? Da lesão? Muito. Deixa eu ver. Muito bom, Lucas. Mediastina anterior, perfeito. Então, vocês veem aqui no mediastina anterior uma lesão triangular, tá? Bem na loja tímica. No frontal é difícil de ver, talvez esteja aqui. Então, muitas vezes a lesão ela é mais visível no perfil do que na frontal. Então, vocês têm que se acostumar a olhar o perfil. Olhem só agora a tomografia desse paciente. Timoma. E olha aqui, ó, no perfil, a mesma imagem que vocês veem aqui na radiografia.
Então a lesão era praticamente só visível no perfil. Se vocês não procurarem no perfil, vocês vão perder lesão. Então, perfil. A gente está acostumado a olhar a radiografia principalmente no frontal, porque a anatomia é mais fácil, mas o perfil, muitas vezes, ele é a única incidência que vai mostrar a lesão. Então é importante se familiarizar com o perfil. Tem algumas regras básicas do perfil. A coluna tem que ficar mais transparente na direção inferior. Então, conforme vocês vão de cima para baixo, ela está branca, ela vai ficar preta. Esse é o sinal da coluna. Quando ela fica branca em algum lugar, sinal da coluna. O espaço retroexterno atrás externo. Atrás da traqueia, aqui da traqueia, tem que ter um espaço preto também, preenchido por ar, que é o espaço retrotraqueal. Como eu falei para vocês uma hora de hipertensão pulmonar, o ventrículo direito ele encosta só numa porção que tem que ser pelo menos no máximo 1/3 da distância entre o diafragma e onde a traqueia entra no tórax. Essa distância toda, o VD, ele só pode encostar até aqui. Se ele estiver aqui mais alto, é sinal de aumento de ventrículo direito. Dá para ver o hilo direito, pulmonar direito aqui, o hilo esquerdo daqui. Esse brônquio que está mais preto no perfil aqui é o brônquio do lobo superior esquerdo. Você tem que ver ele bonitinho, tá? E só tem essas duas bolas para ver aqui. A pulmonar direita e, em geral, a pulmonar esquerda. O ar córtico passa aqui por trás. E aí vocês vão conseguir topografar as alterações, são anteriores ou posteriores, e procurar lesões. Tá? Em 1980, quando ainda não tinha tomografia, o Proton, um radiologista americano, fez um artigo extenso, mais de 50 páginas, só falando do perfil, porque é o que eles tinham na época, para achar os sinais de possível lesão no tórax, no perfil. Tá? Hoje em dia, com a tomografia, a gente já perdeu essa expertise que eles tinham. Mas muitas vezes a lesão só está ali no perfil. Por exemplo, esse paciente tem dor torácica. Ele tem uma lesão. Onde que está a lesão? Na verdade, ele não tem uma lesão, ele tem mais de uma lesão. Alguém quer mandar uma mensagem? Algum voluntário? A lesão está na região retroesternal. Está vendo aqui? Tem uma lesão bem aqui. Quando devia ser retinho aqui, tem esse abaulamento, tem uma lesão aqui. Se vocês olharem as costelas também aqui, posteriores, também tem o discreto alargamento das costelas. Aqui está o abaulamento das costelas e o abaulamento da região mediastinal retroesternal. Isso aqui era por mieloma múltiplo, comprometimento dos ossos. Antecedente de neoplasia mamária. Você está vendo aqui, ó? Isso aqui é linfonodomegalia na cadeia torácica interna. Às vezes aparece só assim no perfil, bem sutil, região retroesternal. Tem que procurar. Então, mesmo o paciente aqui, tá vendo aqui, ele aqui sutil, aumentou no ano seguinte, na tomografia, a linfonodomegalia na cadeia mamária interna esquerda, bem aqui. Sinal da coluna. Então, como eu falei para vocês, a coluna ela tem que ficar mais preta conforme você vai descendo. Esse paciente de 18 anos com tosse e febre, tem uma opacidade retrocardíaca esquerda. Vocês olham aqui os forames intervertebrais aqui, olha esse forame como está branco, tem uma pneumonia bem aqui. Pós-tratamento, vocês veem a melhora da imagem radiológica, mas vocês veem que sendo esse forame aqui que estava preto, ainda tinha um pouquinho branco, ainda tinha um residual ali, bem no lobo inferior esquerdo. O espaço retrotraqueal, tem um artigo bem bacana do Tomás Franquet, publicado na Radiographics em 2002, que ele fala da anatomia do espaço retrotraqueal. Então, tem que ser preto o espaço. Quando vocês olham aqui nessa radiografia, olha o espaço retrotraqueal. Um paciente com disfagia, devia ser preto, tem uma massa retrotraqueal. Essa massa, na incidência frontal, ela está aqui. Vocês veem a traqueia, tem uma densidade ocupando aqui essa região, mas isso aqui às vezes passa meio sutil na radiografia frontal. E se vocês olharem o recesso ásido-esofagiano, vocês veem que ele vem aqui, tem um abaulamento bem nessa região do recesso. Aqui, ó, ele vem aqui,
tem um abolamento aqui do recesso, e tem essa opacidade na traqueia distal, projetando junto à traqueia distal, com essa massa retrotraqueal. Na tomografia desse paciente, essa maçaroca posterior, tá? Bem grande, que ia por todo o esôfago. Lá de baixo tem sim um tumor bem agressivo, com sinais de aspiração no pulmão. 89 anos, check-up. Tem um tumor. Alguém consegue enxergar? O tumor é visível nas duas incidências, tanto no frontal quanto no perfil. Mediastino inferior. Não foi dessa, Mariana. Mediastino anterior. Também não. Ápice esquerdo. Ah, desculpa, mas outra vez. Tá certo, Lucas. É ápice esquerdo, perfeito. Está no ápice esquerdo. Aqui, projetado sobre a primeira costela esquerda. Tá vendo aqui? No perfil, região retotraqueal. Tem a traqueia aqui, uma bola no perfil. Então, aqui vocês comparam nos dois ápices, tem essa assimetria, tá? E aqui a lesão. Vamos olhar na tomografia. Tá aqui a maçaroca. Um adenocarcinoma. E tá ali na radiografia. Vocês veem, isso aqui era um exame de paciente completamente assintomática. E olha o tamanho da lesão, e ela é visível na radiografia. Então, vocês têm que tomar cuidado na hora de laudar e procurar ativamente por alterações, sutilezas. Paciente com tosse. Alguém quer tentar? Onde está a lesão? Na incidência frontal é difícil, mas no perfil está bem claro. Então, no perfil, vocês têm, na região da traqueia, vocês têm uma bola. Está vendo aqui projetada sobre a traqueia. Vocês procuram na incidência frontal, é difícil de ver, mas a lesão está exatamente na traqueia. Aqui na projeção fica, na radiografia é difícil de ver. Essa lesão, prospectivamente, na traqueia é difícil de caracterizar na incidência frontal, mas o perfil é claro que tem uma bola aqui. Se ela se projeta no perfil na traqueia, na incidência frontal na traqueia, a lesão está na traqueia. É um tumor traqueal, era um tumor adenoide cístico de traqueia, e ele está ali no perfil. Se vocês laudarem essa incidência frontal e só olharem o frontal, vocês perdem essa bola gigante que está aqui. É um tumor traqueal. 25 anos antecedente de transplante cardíaco. Então vocês veem a estenografia e tem um achado bem que não é usual. E está só no perfil. Vocês olharem aqui no perfil, tem uma bolinha bem aqui no mediastino anterior. Estão vendo aqui uma bolinha que a gente não costuma ver. Tem algo errado. Vamos olhar na tomografia. E vocês têm bem aqui na região anterior mediastinal, aqui, um aneurismazinho bem aqui na região anterior, sacular. Junto da aorta, ali, bem sacular, e você só vê aqui saindo um pseudoaneurisma da aorta, saindo ali, e o sinal no perfil está aqui, ó. Exatamente aqui, anterior à aorta, uma bolinha a mais. Então, qualquer lesão, qualquer bola a mais que vocês enxerguem, porventura, na radiografia, vocês têm que levantar, olha, opacidade nodular mal definida na região mediastinal anterior vista no perfil. Uma parte das vezes não vai ser nada, vai ser imagem formada, mas outra parte das vezes é uma lesão importante, como um pseudoaneurisma que precisa de tratamento. Tosse e rouquidão há 2 meses, 62 anos. Esse vocês vão ter que usar bem da propedêutica para ver a lesão. Ou as lesões. Alguém consegue enxergar?
Ninguém se manifestando. Tudo bem. Então, eu quero primeiro que vocês olhem para os ápices. Olhem para o ápice esquerdo. Vejam que está diferente. Olhem para a parte externa aqui do ápice direito, olhem para a parte externa do ápice esquerdo. Vocês estão vendo umas nodularidades aqui no ápice esquerdo? Tem uma nodularidade periférica. Tá? Aqui tem uma outra área esquisita ali. Tá? Primeiro achado. Outro achado que vocês vão ter, olhando no perfil, lembra da traqueia? Região retotraqueal tem uma bola aqui. Estão vendo? Tem uma lesão, tem uma bola na região retotraqueal e tem essa nodularidade na região apical esquerda, que parece uma extrapulmonar. Então, diante disso aqui, dessas nodularidades, desse nódulo retotraqueal, feita a tomografia, a nodularidade são implantes pleurais. Tá? Implantes pleurais. A lesão tumoral era essa, um nódulozinho pequeno, junto do mediastino, já tinha linfonodomegalia paratraqueal inferior, pegou o laringeu recorrente, por isso da rouquidão, da tosse, e era um tumor pequeno, com linfonodomegalia mediastinal e implantes pleurais avançados. E se vocês não tomassem cuidado, de repente, a radiografia ser descrita como silhueta cardíaca aumentada, espondilose e tchau. E vocês veem a lesão ali passando. Então, muito cuidado ao descrever a radiografia. 53 anos, dor na axila direita. Onde está a lesão? Boa, Henrique. Ápice direito. Muito boa. Então, se vocês olharem o ápice direito, vocês veem que tem uma densidade assimétrica em relação ao ápice esquerdo. E se vocês olharem, lembra que eu falei para vocês, se sempre que olharem uma lesão, olhem para as costelas. Primeira costela direita, cadê a segunda costela posterior direita? Olha a costela posterior esquerda. Sumiu essa lesão, tá? Sumiu a costela, a lesão está erodindo a costela. Isso dá uma dica para a gente da natureza da lesão. Uma lesão agressiva, isso era um tumor de Pancoast, no ápice direito. E agora, que a gente mostrou, fica fácil, mas às vezes, se não olhar com cuidado, perde a lesão. 43 anos pós-TMO. E vocês têm aqui, no ápice direito, aqui projetado sobre a primeira costela, olha só a lesão. Isso aqui era mucormicose, infecção fúngica projetada. E como pode passar desapercebido? Estão vendo aqui? Então, muito cuidado. 52 anos, dor torácica esquerda. Vamos para uma enquete. Qual que é a principal hipótese para esse paciente com dor torácica esquerda? Muito bom. Timoma, TB, aneurisma da aorta, tumor neurogênico ou câncer de pulmão? Estou dando um tempo para vocês pensarem.
A maior parte não se manifestou. Muito bem. Então, vamos lá. A maior parte deu como TB. O que vocês têm aqui? Vocês têm nitidamente, todo mundo vê que tem uma opacidade aqui na interface aorto-pulmonar. Isso é bem claro, uma bola. E um timão poderia causar isso? Poderia. TB causar isso aqui, uma interface junto aqui, pouco provável, tá? Como lesão única. Aneurisma da aorta seria um diagnóstico provável. Tumor neurogênico poderia também causar. Câncer de pulmão também poderia. Então, tudo isso aqui poderia causar. Esse é o principal sinal. Daqui a gente não consegue ter um diagnóstico. Mas tem um outro sinal aqui. Vocês têm aqui do ápice. O ápice pulmonar esquerdo, vocês estão vendo aqui em cima, tem um close aqui para facilitar a vida de vocês. Então, um espessamento pleural apical esquerdo. Tá? Os espessamentos pleurais eles podem ser causados por TB ou por neoplasia. Como vocês podem diferenciar? De duas maneiras. Um, vocês podem fazer um controle. Se esse espessamento começar a crescer, é neoplasia, um tumor de Pancoast. Se ficar estável, provavelmente é sequelar, uma sequela de TB. Mas tem um outro diagnóstico, tem um outro sinal que te mostra na hora, às vezes, a natureza, que é a erosão óssea. Então, vocês têm a primeira costela direita aqui, vocês fizeram inteira, vocês vão procurar a primeira costela esquerda, cadê o componente posterior da primeira costela esquerda? Olha aqui a direita, tá vendo aqui? Cadê o componente posterior? Sumiu. A lesão está comendo osso. Se ela come osso, TB é muito, muito raro o TB comer osso. Isso aqui é neoplasia, até prova em contrário. Aqui o tumor, comendo osso. Isso aqui é um tumor de Pancoast com linfonodomegalia hilar mediastinal associada. Tá? Então, isso é o sinal da borboleta. Né? Vocês estão olhando para a lesão e às vezes vocês olham uma coisa que chama atenção e o principal da lesão, da radiografia, está em outro lugar e vocês perdem. Então, enquanto vocês não acham nenhuma lesão, vocês estão sempre procurando ativamente. Uma vez que achou alguma coisa, vocês, opa, achei, tem uma lesão, baixou a guarda, esqueceu do resto e às vezes você cai do cavalo por conta disso. Então, sempre fazer a propedêutica completa. Então, atenção, propedêutica completa, atenção ao perfil. Muitas vezes a lesão só aparece no perfil, como vocês viram hoje, na aula, e atenção ao osso. Então, a lesão às vezes é somente no osso, e às vezes o osso é a chave do diagnóstico. E cuidado com a satisfação de procura. Obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula noturna. Um abraço para vocês.